Um pedido de vista suspendeu o julgamento de um recurso no Supremo Tribunal Federal sobre a não cumulatividade do PIS. O tema tem repercussão geral. O plenário começou a julgar um recurso em que Minas Gerais questiona a decisão da Justiça do Estado, que concedeu isenção do ICMS em relação a medicamentos e serviços adquiridos pela Casa de Caridade de Muriaé. Para a Justiça Mineira, a entidade tem direito à imunidade porque presta serviços médicos gratuitos à população carente. Foram realizadas as sustentações orais. Permanece vigente o entendimento de Bilac Pinto, que é o entendimento que o Estado considera o mais apropriado, segundo o qual as entidades assistenciais, os partidos políticos e as outras entidades imunes descritas no artigo 150 da Constituição, não seriam beneficiárias da imunidade relativa ao ICMS que incide sobre as mercadorias que elas adquirem na condição de consumidoras finais. A jurisprudência do STF mostra-se decisivamente inclinada à interpretação teleológica das normas de imunidade, de modo a maximizar-lhes o potencial de efetividade como garantia ou estímulo à concretização dos valores constitucionais que inspiram as limitações ao poder de tributar. O recurso tem repercussão geral reconhecida e a decisão vai ser aplicada em todos os casos semelhantes. Ainda durante a sessão, os ministros começaram a analisar um recurso em que se discute a constitucionalidade da medida provisória 66 de 2002, que adotou a não cumulatividade da contribuição para o PIS, incidente sobre o faturamento mensal de empresas prestadoras de serviços. O objetivo foi incentivar determinadas atividades econômicas, desonerando o contribuinte do efeito cascata, mas, ao mesmo tempo, majorou a alíquota, o que muitas vezes torna a medida desvantajosa. Até o momento, 6 ministros acompanharam o relator, ministro Dias Toffoli, pela validade da técnica da não cumulatividade. Também indústria e comércio se utilizam de mão de obra e também não podem acreditar. Então, já nesse primeiro momento, não há nenhuma violação ao princípio da isonomia. E foi aqui dito também pelo ministro Fachin, e eu também concordo com essa sua posição, de que admitir o controle pelo Poder Judiciário da opção feita pelo legislador a fim de excluir ou incluir contribuintes em determinada sistemática de apuração é chancelar a nossa atuação como legislador positivo, permitindo avaliar razões extras fiscais de escolha de determinados setores econômicos em detrimento de outros, que é a competência única do Parlamento. Eu tenho, portanto, a honra de acompanhar a conclusão de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, por igual, concluir pela inexistência da inconstitucionalidade suscitada à luz do artigo 246 da Constituição da República, na linha do que, aliás, já sustentei no recurso extraordinário 570-122. E no que diz respeito ao princípio da isonomia tributária, na declaração de voto que também vou juntar, também acompanho Sua Excelência quando rechaça qualquer ofensa que a lei em pauta, a Lei 10.637, tenha gerado à normatividade constitucional. Assento que é pacífico o entendimento desse Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se com base no princípio da isonomia no mérito de políticas fiscais, quando ali se delimitam deduções a determinados setores da economia, uma vez que o Estado juiz não dispõe tipicamente nem atipicamente de função legislativa. Por isso, eu apresento a conclusão que cheguei, mais monossilábica do que a verticalizada e profunda conclusão de Sua Excelência o relator, foi exatamente na direção de que é constitucional o regime de não cumulatividade referente ao PIS instituído pela Lei 10.637 de 2002. Por isso que eu fiz só essa ponderação, no sentido, talvez, de que, ou deixe isso muito explícito, talvez deixando um prazo, e aí com um apelo ao legislador, para que os próprios órgãos fazendários e os órgãos governamentais tenham exata consciência de que precisam fazer uma modificação num dado prazo, ou até mesmo que assumamos, e aí essa era até a minha proposta alternativa, que eu tinha até colocado ao ministro Toffoli, que declaremos a inconstitucionalidade
sem pronúncia da nulidade, deixando em vigor a lei pelo prazo, digamos, de 2 anos. Mas, claro, não tenho dificuldade de subscrever o voto de Sua Excelência com esses fundamentos, entendendo que já estamos, talvez, um pouco além da situação propriamente de evolução para um quadro de processo de inconstitucionalização. Talvez a gente já esteja avançado, né, num outro quadro. Mas, é claro, qualquer avanço aqui tópico vai provocar desajustes também na sistemática que precisa de uma revisão geral, com repercussões também na arrecadação, como nós sabemos. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que o sistema tributário brasileiro possui 2 problemas: a complexidade e a injustiça, e defendeu uma reforma. Pobres e ricos pagam exatamente o mesmo valor de ICMS de 18% na média e de IPI a 15% na média, sobre, às vezes, gêneros de primeira necessidade. E a gente tributa de maneira deficiente capital, propriedade e até a renda em certos casos. Portanto, o sistema precisa ser repensado em geral. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Bom, e para falar sobre a sessão de ontem, está aqui conosco no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, tem alguma previsão para a devolução desse pedido de vista do ministro Marco Aurélio? Ainda não. Certamente ele irá incluir em pauta, irá devolver assim que ele tiver, na verdade, reunido melhores elementos para poder formular o seu voto. A grande discussão que se tem neste caso, que é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, diz respeito ao regime de tributação do PIS em relação a empresas prestadoras de serviço. A constitucionalidade questionada aqui é de uma medida provisória, que é de número 66 de 2002, que foi convertida numa lei também do mesmo ano. E aí ela trouxe uma nova sistemática em relação à cobrança, ao regime de não cumulatividade. Então, há diversos processos no judiciário que questionam exatamente a constitucionalidade dessa medida provisória. Por essa razão, inclusive, é um recurso extraordinário que teve a repercussão geral reconhecida, o que significa dizer que essa decisão que vier a ser tomada pelo plenário repercutirá em todos os demais processos que tratam de tema semelhante. Por enquanto, nós temos um placar provisório, ao todo 7 ministros já votaram e 6 ministros acompanharam o voto do ministro relator Dias Toffoli, que nega o recurso da empresa. Então, por enquanto, o placar é provisório e assim que o ministro Marco Aurélio tiver condições, ele retoma para dar continuidade ao julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Gisele, quais princípios estariam sendo ofendidos aí? De acordo com a empresa, haveria ofensa ao princípio da isonomia. Mas o ministro Dias Toffoli, ao proferir o seu voto, ele entende que não há ofensa à igualdade, ao princípio da isonomia, porque é possível a coexistência do regime cumulativo com o regime não cumulativo. Então, ele até lembrou que a Constituição Federal permite que a lei estabeleça quais são os ramos de atividade jurídica que, na verdade, se encaixarão nesse tipo de regime tributário da não cumulatividade. O ministro Dias Toffoli também esclareceu que há uma inconsistência em relação a essas normas do direito tributário relacionadas a esse tema e que, ao que parece, tudo caminha para um processo de inconstitucionalização. No entanto, por hora, ou seja, por enquanto, essa norma é constitucional exatamente pelo fato de ser possível a coexistência desses 2 regimes, regime da cumulatividade com o regime da não cumulatividade. Gisele, em relação a outro recurso que começou a ser analisado ontem, né, no plenário, ontem, volta hoje a sessão? Volta a pauta? Ele está na pauta de julgamentos da sessão de hoje à tarde. Ele trata exatamente da questão da tributação envolvendo aí entidades beneficentes. A questão é saber se bens que são produzidos no Brasil, que são destinados a essas entidades filantrópicas, se eles podem estar imunes do ICMS. Então, há uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que entendeu pela não incidência da tributação do ICMS, e aí o Estado de Minas Gerais vem até o Supremo Tribunal Federal questionando essa decisão. Na sessão de ontem à tarde, houve a leitura do relatório, também foi
foi a oportunidade das sustentações orais serem feitas e acabou sendo suspenso o julgamento para ser retomado na sessão de hoje à tarde. Então, ele já está na pauta de sessão, é o primeiro item da pauta e deve retomar com a apresentação do voto do ministro relator, que é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por hoje. Até semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. Até lá.